Muito bem, hoje estaremos falando sobre a criação de Deus. Eu quero trazer em pauta aqui em relação à criação de Deus. Deus fez algo tão extraordinário que poucos saibamos disso e temos um pouco de noção do que Deus fez. Primeiro eu quero trazer em pauta, nesse livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, eu estou aqui com a Bíblia na mão. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Eu vou adiantar bastante aqui. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E chamou Deus expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Veja bem, eu vou me adiantar aqui para ganhar tempo. Quando Deus cria os céus e a terra, cria tudo. Veja bem que eu vou trazer aqui. Preste atenção. Quando Deus cria tudo, por último Deus cria o homem. Observe que Deus projeta primeiro em criar o homem e a humanidade. Mas antes dele criar, teve uma preparação para isso. Depois que eu tiver com as humanidades, onde eu vou os colocar? Entende? Então, tudo na nossa vida existe uma preparação. A gente se prepara. Veja bem, alguém quer se casar, ter famílias, mas antes de você casar e ter família, você tem que se formar primeiro, ter a sua base, ter sua estrutura, ter um lugar de proteção, se ter sua casa. Se todos agissem dessa maneira, se organizando, estudou, aprendeu uma profissão, se qualificou, constrói sua casa e depois você casa, você entende que é tudo muito mais fácil, mais organizado, e você sofre menos, sente poucas dores. Vamos supor que uma jovem com seus 15 anos a 20 anos de idade, ela se engravida, ainda está se descobrindo para a vida, né? Ela ainda está aprendendo com a experiência da vida, e o seu namorado pela mesma forma. Provavelmente nos primeiros relacionamentos esse parceiro nunca permanece, a maioria dos casos esse parceiro nunca permanece. E vamos supor aqui, vamos fazer essa narração, vai acontecer isso com essa jovem. Ela vai ser mãe, ela ainda é uma criança gerando uma criança. Não teve um preparo, não teve um estudo, não teve a qualificação, não tem casa. Esse cara que ela se envolveu também pela mesma forma e não der certo, ela vai criar seu filho sozinho. Vai viver na onde? Com os pais. Entende? Então é como se Deus fizesse isso. Deus se organizou primeiro. É como se Deus dissesse assim: onde é que eu vou colocar minha família? Onde é que eu devo colocar as pessoas que eu criei? Entende? Então existe toda essa organização da parte de Deus. Então, com essa ideia, eu aplico em todas as áreas da minha vida, no relacionamento, hoje com meus filhos, na minha vida financeira, entende? Então, na minha vida financeira, primeiro eu tenho que me preparar
eu tenho que crescer financeiramente. Então tem todo esse processo para depois que eu me tornar um cara bem sucedido, equilibrado, entendeu? Organizado, tendo ainda em mente condições aonde é que eu vou guardar meu dinheiro, aonde eu vou fazer minha poupança, aonde eu vou fazer meus investimentos. Então você vê que essa parte aqui de livro de Gênesis, ela nos cabe em várias áreas da nossa vida, tomando ela como exemplo. E eu quero trazer em outra situação em pauta da parte de Deus. Quando Deus faz um homem, Ele diz: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja bem o que eu quero dizer. Deus vem aqui na terra, pega aquele barro e começa a fazer um boneco no chão. E depois desse boneco pronto, a Bíblia nos conta que Ele soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. E olha que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o que Deus sopra dentro desse boneco é que tem parte com Deus. Você entende? Esse meu corpo aqui não tem nada semelhante com Deus, mas o que tem por dentro é divino, é sobrenatural, é soberano. É como diz o ditado: filho de peixe, peixinho é. Então, se Deus me criou, então eu também sou Deus, filho do Deus grande, Deus Pai. E Jesus acaba lhe dizendo isso lá no livro de Mateus, quando ele começa a falar sobre que Ele é o pão da vida. E que Ele se iguala a Deus. E Ele disse: não está escrito nas vossas escrituras que nós somos deuses? É claro que nós não somos o Deus soberano. Eu estou falando que habita dentro de mim uma parte de Deus. Eu também posso dizer que Deus habita dentro de mim. Eu posso dizer isso também. Então eu posso dizer que nós, seres humanos, temos algo divino dentro de nós. E se tem algo divino dentro de nós, Ele nunca vai querer perder. Você entende que Deus faz qualquer coisa para resgatar, para ter de volta aquilo que Ele fez, que Ele criou. É como um pai, como uma mãe é capaz de, em busca de trazer de volta os seus filhos, porque sabe que foi gerado a partir deles. E com outro entendimento também sobre esse mesmo assunto, se existe algo de Deus dentro de mim, e Deus é grandioso, Deus é magnificência, Deus é onipotente, e existe uma parte de Deus dentro de mim, então isso significa que eu não sou um ser humano qualquer. Isso significa que eu posso também fazer coisas extraordinárias. E eu quero explicar isso na ciência. A ciência diz que seres humanos têm 10% do seu raciocínio. E o golfinho, o animal aquático, ele usa 20% do raciocínio. Se com 10% o homem foi capaz de criar avião, carro, helicóptero, moto, metrô, o ferry, o homem foi criando navio, o homem foi criando edifícios, apartamentos, prédios, casas de grande estrutura. O homem criou o celular, o homem criou a internet, o homem criou a conexão. Eu aqui, com quem está lá nos Estados Unidos, o homem foi capaz de criar isso. Imagine com esses 10% que nós somos capazes de fazer. Mas o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas não se importam em ser,
as pessoas de hoje se importam em ter. Se nós desse mais devido atenção em ser um Vanille poderoso, um Vanille capaz, a gente estaria hoje fazendo coisas extraordinárias, mais ainda no mundo, que embora os nossos antepassados também fizeram. Só que também a gente pode ir além, porque hoje para nós está muito mais fácil. Hoje você pode fazer uma pesquisa aqui dentro de 1 minuto. Hoje você pode descobrir as coisas dentro de 1 minuto. E antes, para descobrir uma coisa, se levava muito tempo para fazer uma descoberta, para fazer um cálculo, para fazer uma comparação. Pesquisa, os cientistas. Então, eu posso fazer coisas extraordinárias. Eu posso fazer coisas extraordinárias no mundo. Eu posso fazer coisas extraordinárias na minha vida. E eu fico assim pensando como é que muitas pessoas se perdem. Ou perdem também a chance de viver uma vida de excelência. Tem pessoas que ficam presas pelo vício. Presa pelo erro, pelo pecado. Presa atrás das grades, presa através de drogas, bebidas. Pessoas se autodestroem a si própria por não saber a natureza e o poder que há dentro de si, está encoberto aos seus olhos e entendimento. Elas não têm consciência que elas têm o poder de mover os céus e a terra. E eu me pergunto como é que deixa passar isso. Nós somos seres poderosos. Nós não somos qualquer pessoa. E quer ver uma coisa que eu paro para analisar? A diferença dos seres humanos com os animais que Deus criou. Cada um, Deus deu algo específico. Quem que não sabe a grande e poderosa rainha das aves, a águia? Mas dos ares. Quem que não sabe do poderoso leão na terra? Quem que não sabe dos mamíferos aquáticos poderosos? Você entende que cada um Deus deu algo específico, velho. E nós seres humanos também temos algo específico. Nós podemos dominar a terra, nós podemos dominar a natureza, nós podemos dominar as aves, nós podemos dominar os mamíferos, nós podemos dominar a terra. Meu Deus. Deus nos deu e eu muito me alegro com Deus. Eu fico assim me perguntando, poxa Deus, o Senhor isso é demais, velho. Quando eu fico lendo a Bíblia assim, essas coisas assim, eu fico perplexo, véio, com essas maravilhas de Deus. E eu digo, eu quero essas maravilhas de Deus para minha vida. Eu quero esse Deus para minha vida. Eu não tô nem aí para as coisas que o mundo oferece, coisas ruins que o mundo oferece. Se eu disser que eu não estou nem aí para as coisas do mundo, eu estou sendo mentiroso. Eu estou no mundo e preciso das coisas do mundo, entende? Mas estou falando em questão de vício, tantas coisas aí que não é importante para nossas vidas. Então, eu poderia falar muito mais aqui, mas eu quero me conter aqui, só nesse pequeno trecho, só nessas pequenas palavras, e dizer para você que você não é qualquer pessoa. Nunca se conforme com pouco e nunca deixe que as coisas da vida venha te minguar, venha te paralisar. Nunca deixe um vício acabar com a sua vida, acabar com os seus projetos, acabar com a sua história, finalizar os seus objetivos. Você pode ir muito mais além. É questão de querer e é questão de pouco tempo. Só um pouquinho de paciência. E eu digo a você que esse tempo não leva 1 ano, não leva 6 meses, não leva. Eu falo isso de experiência própria, eu estou vivendo coisas na minha vida e sempre buscando mais de Deus. Então, que você seja o próximo a fazer isso.